noite, partilhando dessa festa de 51 anos de vida dessa igreja. É com alegria também que Deus nos trouxe para cá, para estarmos junto dessa igreja. Não foi eu que combinei de vir e nem a igreja que me convidou, foi Deus que trouxe. E nós louvamos a Deus por essa bênção de estarmos aqui junto com essa igreja, compartilhando do amor de Deus nas nossas vidas. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, do verso 3 até o verso 14. Enquanto você abre o texto da palavra de Deus, para nós fazermos a meditação, eu quero fazer a apresentação dos nossos visitantes que estão aqui conosco nessa noite. Primeiramente, creio que a igreja de Quinta do Sol tem uma grande, está em massa aqui, nessa noite. Gostaria que a igreja de Quinta do Sol levantasse para nós ficarmos conhecendo todos. Deus abençoe a vida de todos vocês da igreja de Quinta do Sol. A vocês e o pastor Hélio, Deus abençoe. Aos irmãos visitantes aqui de Fênix que estão aqui conosco, gostaria que ficassem em pé também nessa noite. Os irmãos visitantes da cidade aqui de Fênix, então sejam bem-vindos também, vocês aqui conosco nessa noite, nesse dia de aniversário. Os irmãos de Barbosa Ferraz, tem alguém de Barbosa Ferraz? Ninguém veio de Barbosa? Ah, veio os irmãos ali de Barbosa, sejam bem-vindos também. Mais alguém? Engenheiro Beltrão, isso, então Engenheiro Beltrão também, fica em pé, Engenheiro Beltrão. Muito bem, louvado seja Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a todos, para que vocês também possam sair daqui edificados na palavra do Senhor e nesse culto abençoado na presença do Senhor. A vocês também que estão assistindo aí pela internet, que a palavra de Deus possa estar tocando no seu coração. Você aí, quem sabe, que está sem esperança na tua vida, a palavra de Deus tem tudo a dizer para você hoje, que Jesus é a única esperança, Jesus é a razão das nossas vidas. E o texto, cujo tema do aniversário da igreja é Cristo, a riqueza da igreja, igreja, a riqueza de Cristo. E que essa mensagem possa realmente fazer guarida nos nossos corações. A palavra diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Queridos irmãos, um certo pai resolveu distribuir os bens aos seus filhos, e um dos filhos disse-lhe: pai, em lugar de me dar os bens materiais, eu quero investimento nos meus estudos, porque bens materiais eu posso perdê-los, mas os estudos serão uma herança que ninguém pode me tirar. Assim também é Cristo Jesus em nós, um investimento que ninguém pode nos tirar, uma riqueza que é permanente. Servir a Deus por causa das suas bênçãos não é a mesma coisa que servi-lo. E neste dia festivo de 51 anos de existência dessa igreja, 51 anos de vida abundante diante de Jesus, queremos meditar neste tema: Cristo, a riqueza da igreja, igreja, a riqueza de Cristo. E em primeiro lugar, o que é essa riqueza? Essa riqueza é uma riqueza espiritual. São bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. O foco é o que é permanente e não o que é perecível. Bênçãos terrenas são passageiras, as espirituais são eternas. No Antigo Testamento, a obediência resultava em bênçãos materiais, mas no Novo Testamento não fala de promessa de Deus em bênçãos materiais. Não há nenhuma promessa de Deus em nos privar de momento de escassez, momento em que passamos dificuldade, e também nenhuma promessa de também estarmos isentos de sofrimento. Muito pelo contrário, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito embora Ele nunca nos deixe faltar o que nós necessitamos, mas Deus nunca prometeu a nos dar aquilo que nós queremos. Deus nunca deixa perecer nada na nossa vida, mas Deus também nunca promete em nos dar as coisas para nós esbanjarmos nos nossos deleites de prazeres. E o mais extraordinário, queridos irmãos, nessa noite, é você experimentar de Deus nos momentos de escassez. Experimentar o multiplicar de Deus no momento de escassez nas nossas vidas. Isso me faz lembrar quando Elias foi convidado por Deus para sair daquele arroio de Querite, aonde ele estava escondido. E a promessa de Deus é: vai para Serepta, e lá tem uma viúva, que essa viúva vai te sustentar, vai te dar de comer. E quando ele chega em Serepta, quando ele adentra em Serepta, aos portões de Serepta, estava lá a viúva, catando cavacos para fazer a última janta dela e para seu filho. O que é que ela tinha na panela? Apenas um punhado de farinha. O que é que ela tinha numa botija? Apenas um pouquinho de azeite. E quando o profeta chega e diz: eu quero um copo d'água, e quando ela vai buscar a água, o profeta o desafia, dizendo: eu não quero somente água, eu quero que você vá lá, pegue esse punhado de farinha, pegue esse pouquinho de azeite e faça um bolo para mim em primeiro lugar e depois para vocês. E essa mulher certamente teria todas as razões possíveis e imagináveis para dizer: mas isso não é possível para nós três, já é impossível para dois, que dirá para três?
Mas ela obedeceu o profeta, foi, fez e trouxe. E o profeta disse: olha, dessa panela não vai faltar farinha, e dessa botija não vai faltar azeite. E no final da história, o texto diz que da panela não faltou a farinha, e da botija não se acabou o azeite. E eu fico imaginando que essa panela não encheu miraculosamente, ela continuou um punhado de farinha. E todo dia eles comiam daquele punhado, e aquele punhado não diminuía. E também não aumentava. E Deus ali fazia milagre na escassez. Amados irmãos, em Cruzeiro do Oeste, nós construímos salas para a escola bíblica dominical com moedinhas. E eu dizia para aqueles irmãos: lançamos a pedra fundamental naquele dia do primeiro aniversário, quando estava lá, lançamos a pedra fundamental, e eu disse assim: olha, a nossa pedra fundamental não vai ser tijolo, não vai ser uma carta, não vai ser nada, a nossa pedra fundamental vai ser a oração. E nos reunimos ali naquele terreno, toda a igreja, todos os visitantes daquele dia, oramos e clamamos a presença de Deus, e depois conclamamos a igreja para construir com moedinha. E eu vou dizer para vocês, as moedinhas levantaram aquele prédio de forma milagrosa, porque a escassez, o agir de Deus na escassez é coisa tremenda, é coisa maravilhosa. E por isso nós olhamos para essa história do profeta Elias e dessa viúva, e podemos ver então que as bênçãos de Deus estavam ali na escassez e não na abundância. Não era na abundância que Deus estava agindo, era no meio da escassez. E por isso eu lembro agora que Provérbios 38, que diz assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão do que é necessário. Para quê? Porque se o Senhor me der a riqueza, é perigoso eu negar a Ti, Senhor. É perigoso eu dizer quem é o Senhor. Ou se o Senhor me der o empobrecimento, é perigoso eu dizer, é perigoso eu vir a furtar e profanar o Teu nome sobre a terra, Senhor. Por isso a riqueza que Deus tem para nos dar nessa noite, queridos irmãos, não é fortuna, não é bens materiais, não é coisas que é perecíveis deste mundo, mas é a riqueza espiritual. E a riqueza espiritual é medida em espiritualidade, não em coisas. A riqueza espiritual consiste em vida e não em tesouros terrenos. Jesus diz para acumular tesouro nos céus e não na terra. E eu não vejo outra coisa no céu além da vida. E por isso que o texto diz, por isso que Jesus diz ao seu povo: onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se você coloca como prioridade os tesouros que é dessa terra, você vai querer usar a Bíblia para focar os tesouros aqui na terra, porque o teu coração está ligado nos tesouros que perecem desse mundo. Agora, se os teus tesouros estão sendo construídos no céu, estão sendo acumulados no céu, então se usa a Bíblia para conhecer mais o céu, para sentir mais a presença do céu, para ter a presença do céu, para ter as alegrias do céu, para ter a esperança do céu, para ter uma vida pautada na condição de ser cidadão do céu e não cidadão da terra. Porque aqui nesta terra nós somos passageiros. Aqui nessa terra, eu e você somos os arautos de Deus. Aqui nessa terra nós somos embaixadores de Deus.
para proclamar as boas novas, para levar os perdidos a conhecer Jesus no seu coração. Mas essa terra aqui é passageira. Você e eu logo vamos estar de saída dessa terra, e a nossa pátria está no céu, e lá é que nós devemos acumular as nossas vidas da eternidade com o Senhor Jesus. A Bíblia fala da cidade santa, mas a Bíblia também fala de praça de ouro. Não é literal. O que a Bíblia está falando é para ilustrar que não tem riqueza maior, nem na terra, nem em outro lugar deste universo, mais rico e poderoso que a cidade de Deus. Porque lá é Deus que está presente, lá é a vida que é exaltada, lá é a vida que é valorizada. Não é casa, não é ouro, não é coisas materiais, não é coisa do presente que nós vivemos hoje aqui. Lá a vida é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Portanto, investir no céu é investir na tua vida enquanto você está aqui no mundo. É caminhar com Jesus, é aprender de Jesus, é andar na presença dele, é ter amor pela sua casa, é ter amor pelos tabernáculos de Deus. Assim como a andorinha encontra ninho, o pardal encontra casa, você encontra os altares do Senhor, e você tem prazer de estar na casa do Senhor, você tem prazer de viver na presença do Senhor, de amar o Senhor acima de todas as coisas. A minha vida é o Senhor, a razão da minha existência é o Senhor. A minha vida é o sopro de Deus no meu coração, é o pulsar de Jesus Cristo nas minhas veias. É Jesus a única esperança, a única razão de nós vivermos neste presente século, de andarmos neste mundo e de mostrarmos o amor dele àqueles que ainda não conhecem. Mas ainda, essa riqueza é uma riqueza espiritual nas regiões celestes. O texto está dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. A riqueza espiritual não é para este mundo, mas é para o céu. Já podemos desfrutar aqui neste mundo, mas o foco é para a eternidade. Na Casa Branca, mas essa cadeira representa a esfera da sua vida e do seu poder. Não importa onde o presidente esteja, somente ele tem o privilégio de sentar naquela cadeira, naquele lugar, ocupar aquele lugar de autoridade e de poder. Assim também acontece com a vida dos cristãos. Eles estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. E se Cristo em um determinado momento não está lá sentado nesse trono, mas ele está na região da esfera celestial, e nós estamos assentados com Ele nessa região. Nós temos esse grande privilégio. Não estamos ainda lá, mas esse lugar já nos pertence. Os remidos por Cristo têm o privilégio de ocupar esse lugar juntamente com Cristo. É as regiões celestiais em Cristo Jesus. E Paulo, em toda a carta, ele vai enfatizar em Cristo, em Cristo, em Cristo. Que coisa maravilhosa. Você já está sentado nessa região celestial? Você já faz parte dessa região celestial? Você já tem essa convicção de que você já é remido, e você já nasceu de novo, e você ocupa esse lugar de privilégio, desse lugar de riqueza com Cristo Jesus? Pois bem, a terceira lição que nós queremos deixar nessa noite é que é uma riqueza espiritual em Cristo. Primeiro, é uma riqueza espiritual. Segundo lugar, não está
aqui na terra, é na região celestial. E em terceiro lugar, ela é em Cristo. Amados, a vida estava escrava do pecado. O preço do pecado era muito alto. Ninguém de nós conseguia pagar. Você poderia acumular todos os tesouros deste mundo e você não conseguiria pagar a tua dívida que você teve com Deus quando os nossos primeiros pais pecaram lá no Jardim do Éden. As riquezas materiais não são capazes de resgatar um homem para Deus. Mas somente Deus, na pessoa do seu Filho, pôde pagar o preço do resgate. Tem até um cântico lindo que a gente canta: não foi ouro e nem foi prata, o próprio sangue Ele verteu. Foi com sangue e foi com a sua própria vida. Para resgatar as vidas, Deus deu a sua própria vida na pessoa do seu Filho. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Ele, para resgatar as nossas vidas, Ele deu a sua própria vida. E quando o diabo tentou Jesus lá no deserto, quando estivemos lá em Israel, passamos em Jericó, passamos na região lá onde o deserto, onde Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus com uma proposta no mínimo patética. Os irmãos devem lembrar de que Satanás ofereceu a Jesus os reinos deste mundo se prostrado Jesus adorasse a Satanás. Mas, queridos, os reinos deste mundo já pertencem a Jesus. O mundo e os que nele habitam são de Jesus. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, no mínimo, foi uma proposta patética, indecorosa. Mas além do mais, a riqueza de Cristo não são coisas materiais. A riqueza de Cristo é a vida. Nós somos a riqueza de Cristo. A nossa vida é o tesouro de Deus. A igreja do Senhor Jesus é o tesouro comprado por um alto preço na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Essa igreja é o maior tesouro conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Não tem preço que pague. Ele deu a sua própria vida para resgatar esse tesouro que é a igreja, comprada com seu alto preço. Mas também Cristo é a riqueza da igreja. A nossa herança que temos em Cristo é a nossa salvação. Deus Pai nos salvou quando escolheu-nos em Cristo antes da fundação do mundo. Então Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós naquela cruz para nos salvar. Então agora o Espírito Santo traz a mensagem da cruz proclamada na palavra de Deus para tocar em nossos ouvidos e alcançar os nossos corações. E quando nós respondemos o chamado de Deus pelo Espírito Santo, quando ouvimos a palavra do Senhor e quando aceitamos essa palavra no nosso coração, o Espírito Santo imediatamente nos transforma e nos faz uma vida nova em Cristo Jesus. Hoje de manhã ainda estava falando com o grupo da escola bíblica dominical. Eu vejo a salvação de um homem pecador, de uma pessoa pecadora, alcançada pela misericórdia de Cristo. Eu vejo tão semelhante a transformação da lagarta em borboleta.
A lagarta, aquele bichinho feio, sem vida, e logo você vê aquela feia lagarta se transformar numa linda borboleta. Assim também é o pecador quando ouve a mensagem da palavra. E essa palavra entra no coração e o Espírito Santo começa a fazer uma grande obra de transformação e imediatamente a pessoa se levanta da morte espiritual para a vida e acaba se transformando então num grande vaso de honra na presença do Senhor. A palavra de Deus está dizendo aqui também para nós que ninguém consegue crer em Cristo se não ouvir a pregação da palavra. Foi o que o pastor disse agora, pastor Hélio Marcos. Ninguém consegue receber Cristo no coração sem ouvir a pregação da palavra de Deus. E uma vez ouvido e crido, é no mesmo instante selado com o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo de Deus. E eu concordo ainda também com o Wesley que diz que o selo representa algumas coisas em relação a essa riqueza que temos em Cristo. Primeira representação desse selo do Espírito Santo é a representação da transação concluída. Hoje, quando os negócios são concluídos, então se recebe um selo ou uma marca para indicar que agora aquele negócio, aquele objeto é pertencente a uma outra pessoa, a um outro grupo, a uma outra empresa. É selo de que a transação foi concluída. Eu lembro, já faz algum tempo atrás, nós tínhamos uma marca Colinos, mas depois a Colinos foi vendida para a marca Sorriso. E com o tempo, então, a marca Colinos foi caindo fora e foi começando a aparecer a marca Sorriso. Quando nós também recebemos Cristo no coração, a marca do pecado foi desaparecendo de nós, foi apagando, e o Espírito Santo foi chancelando a marca poderosa de Jesus, da salvação, do amor de Deus nos nossos corações, e nós começamos agora a ser visualizados no mundo como marca exclusiva de Deus, como propriedade exclusiva do Senhor, selado com o Santo Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Que maravilha podermos pensar e aprender a respeito dessas grandiosas coisas. Mas o selo também representa a posse. Deus nos comprou, colocou o seu selo em nós, e nós agora pertencemos a Ele, somos propriedade exclusiva dEle. E o selo também representa proteção e segurança. Quando Jesus morreu e colocaram ele naquela sepultura, ali os romanos colocaram um selo para mostrar que ali era uma propriedade que tinha segurança e proteção do Império Romano. Mas quando Jesus também entra nas nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, Ele também nos chancela e nos representa a posse, nos representa segurança e proteção, o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. E por fim, o selo também representa uma prova de autenticidade. Quando nós mandamos uma carta ou um ofício para alguém, se nós mandarmos sem assinatura, não tem validade aquele documento. Precisamos chancelar com a assinatura de quem é que está mandando aquele documento, para ele ser autêntico. E por isso, nós também, quando aceitamos Cristo Jesus no nosso coração, para sermos verdadeiramente filhos de Deus, nós temos que ter a marca da veracidade, o selo do Espírito Santo nas nossas vidas. E por fim, queridos, o Espírito Santo também é chamado como penhor, aqui no finalzinho do texto lido, que fala também que ele é o penhor da nossa vida, da nossa herança,
até o resgate da nossa propriedade. E a palavra penhor, no tempo de Paulo e também nos tempos de hoje, significa que quando nós fazemos um negócio, compramos ou vendemos algo de muito valor, quem compra tem que dar um sinal de entrada para depois fechar o negócio. Esse sinal de entrada é a garantia. E quando o texto aqui está falando que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, nós, como diz Wiersbe, eu concordo com ele quando ele diz que o Espírito Santo é a primeira prestação que Deus deu como sinal e garantia que nós fomos comprados para sermos herança dele, para sermos co-herdeiros com ele, nas bênçãos do céu, nas riquezas do céu, da vida no céu, da alegria do céu, da permanência nossa no céu. E o fechamento desse negócio será no dia da ressurreição, quando nós levantarmos da sepultura com o nosso corpo. Então será concluído, será resgatado totalmente essa herança, e nós entraremos no louvor da sua glória para sempre, aonde estaremos com ele eternamente todos os dias da nossa vida. A garantia dos filhos de Deus é que ele terminará a obra no devido tempo, na volta de Cristo. Quando nossos corpos se levantarem, então ele nos resgatará totalmente, e Jesus também resgatará totalmente essa herança do Senhor naquele grande dia, na volta do Senhor Jesus. Mas ainda mais, o penhor, se é também essa entrada de um negócio realizado, o penhor também vale para nós como uma aliança de noivado. A palavra penhor também significa uma aliança feita entre um noivo e uma noiva. Quem é o noivo? Jesus Cristo, que veio a este mundo e morreu pela noiva, a igreja. E nós somos então a noiva de Cristo, o povo de Deus, que vivemos amando o Senhor Jesus, que crescemos na sua palavra, que vivemos nessa experiência maravilhosa de vida com Ele, mas ainda o casamento não foi concretizado. Sabe quando vai ser concretizado? No dia da sua volta. Então essa aliança passará a ser aliança de casamento. Por enquanto é aliança de noivado. Nós somos a noiva de Cristo, Cristo é o noivo da igreja. E nós vivemos essa comunhão e vivemos ansiosos e dizemos: Maranata, vem Senhor Jesus buscar a sua igreja, para que nós possamos habitar eternamente lá na pátria celestial com esse Cristo Jesus maravilhoso. Mas essa aliança é promessa que Cristo, o noivo, a igreja a noiva, Ele prometeu que vai vir buscar a sua noiva, e deu o Espírito Santo como aliança de noivado, para que a igreja viva nessa esperança, viva essa viva esperança de saber que um dia as bodas do Cordeiro se estabelecerão, e essa festa vai ser inesquecível na vida de todos os santos. E nós vamos então ter uma união eterna com Cristo e vamos viver eternamente nos céus com Ele. É por isso que você está aqui. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e seu grande amor, te trouxe de lá da tua casa para você estar aqui nessa noite ouvindo essa mensagem maravilhosa e transformadora da palavra de Deus às nossas vidas. Para que você saia daqui hoje desafiado nessa palavra, a viver essa riqueza que não tem dinheiro nem algo deste mundo que possa comprar. A nossa riqueza é Cristo.
Em Cristo nós temos a salvação. Por Ele vivemos, nos movemos e existimos. E quando nós fecharmos os olhos aqui para este mundo, nós entraremos nas bodas do Cordeiro e vamos viver eternamente com Ele, aonde não haverá choro, nem pranto, nem luto, nem dor. Porque lá Ele é a luz que nos ilumina. Você não precisa mais pagar a tua tarifa de luz da Copel. Não importa, depois você já não vai mais se preocupar se é bandeira amarela, vermelha ou bandeira verde. Você não vai se preocupar mais com a conta de luz, porque você não precisa mais de luz. A luz é Deus. Você não vai precisar mais de água da Sanepar, porque a água que você precisa jorra do trono de Deus. Você não vai precisar mais do pão que você penosamente granjeia toda semana, porque o pão vivo é Cristo Jesus, que vai estar te alimentando dia após dia lá no céu. As bênçãos são para os céus, mas você já pode ir experimentando e vivendo aqui no mundo enquanto você está na terra. Queridos, eu quero concluir essa mensagem dizendo que agora parece-me que fica claro para nós o que Paulo diz lá em Filipenses: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Por quê? Porque a riqueza que nos garante a vida eterna é Jesus. Ele é a fonte da salvação. O Evangelho prega a fonte de riqueza da salvação, que é a única coisa mais importante da nossa vida. Se alguém quer ganhar dinheiro, não ganhe pelo Evangelho. Vai estudar e fazer um curso para ser médico, dentista, alguma coisa que renda dinheiro. E aí você vai ganhar dinheiro. Mas o Evangelho é para proclamar salvação. E para trazer para nós vida e vida abundante, de vida com Deus. E vida não é riqueza, não é bem material, não é coisa deste mundo, mas é a eternidade com Deus. Tem muita gente hoje que está correndo atrás do que é perecível nesse mundo, mas está deixando perecer o que é eterno. Corre atrás do que perece e esquece de que existe uma eternidade para viver. E depois, quando você depara com a eternidade, vai ver que não há mais tempo para investir na eternidade. Daí já é tarde demais. Portanto, querido, abra os teus olhos, busque a Deus, viva na presença de Deus. Você que está aí na internet agora, quem sabe você está desesperado, quem sabe você não tem mais saída na tua vida, quem sabe tudo tem dado errado para você, mas a palavra de Deus está te convidando nessa noite. Jesus Cristo é a riqueza da vida do homem pecador. Só Ele pode trazer esperança no mundo sem esperança. Só Ele pode trazer alegria onde há tristeza. Só Ele pode trazer paz no coração que está realmente desestruturado, vivendo amargurado, vivendo realmente uma situação caótica na sua vida. A riqueza de Deus, a riqueza que Deus está te oferecendo nessa noite, não são bens materiais, são vida espiritual. Não é terrena, mas é celestial. Não é uma riqueza para promover a vida, mas a própria vida de Cristo é a fonte da vida. Só Ele pode nos dar vida e vida abundante. E o Espírito Santo é o penhor dessa nossa vida. É a primeira prestação de uma eternidade de vida abundante com o Senhor. Portanto, creia. Paulo escreveu em termos de riqueza para contrastar o luxo do templo da deusa Diana em Éfeso. O templo da igreja, o templo de Éfeso, de Diana, hoje ela é só ruínas.
Esse templo só serve para os turistas fazerem visitas e Éfeso ganhar dinheiro hoje com turistas. Mas os crentes que ali ouviram a palavra de Deus em Éfeso pela boca de Paulo e que creram em Jesus Cristo, hoje eles desfrutam da maior riqueza na eternidade do céu, que é a vida abundante com o Senhor Jesus. Portanto, você que está aqui nessa noite, Igreja do Senhor Jesus, nesses 51 anos de vida, de pregação da palavra, vamos abraçar a Jesus, vamos viver a palavra do Evangelho, vamos amar a causa do Senhor, vamos realmente olhar para esse amor de Deus e nos eleger antes da fundação do mundo, e de Cristo ter vindo aqui nessa terra e morrer no meu e no teu lugar. E agora o Espírito Santo está aqui, passeando nos nossos corações, trazendo guarida nos nossos corações essa mensagem da palavra, para que nós saímos daqui desafiados por ela, a vivermos essa vida cristã para a glória do Senhor Jesus.